quando eu vi, eu estava gerindo uma rede de quase 300 profissionais externos. E era uma dor de cabeça enorme, porque eu tinha que gerir cada um de um jeito, pagar cada um de um jeito. Uma época o pessoal mandava por fax, outro mandava por e-mail as cópias, as autas de audiência. E aí minha vida virou um inferno. Porque na época os advogados faziam cópias de processo com máquinas fotográficas e sempre saía borrado, porque imagina, dependendo da mão humana, eram arquivos muito pesados, ocupavam muito espaço. Então a gente desenvolveu, juntou 2 baterias de moto, olha a loucura, e criamos uma forma de digitalizar com equipamentos departamentais eles nos fóruns. Quando o corona veio para o Brasil de forma devastadora, a primeira coisa, os órgãos públicos todos fecharam, entre eles os tribunais, que eram o local, que eram, né, os locais em que a gente trabalhava e que a gente tinha o nosso sustento, porque sem fórum aberto não tem cópia, não tem audiência, não tem cálculo, não tem absolutamente nada. E o judiciário realmente parou. A pandemia, por mais horrível que ela tenha sido, ela trouxe um lado bom da Doc9 se reinventar. Então a gente renasceu das cinzas praticamente do zero. O que a Doc9 criou? O primeiro gerenciador de certificados digitais do Brasil. Às vezes, é no caos que começa uma grande virada, mas só algumas pessoas conseguem transformar um problemão em uma oportunidade capaz de reinventar um mercado. O Klaus Riffel conseguiu fazer isso quando tentava dar conta de centenas de processos espalhados pelo Brasil, sem tecnologia e com documentos chegando por e-mails desencontrados e até por fax. O que poderia ser o fim da linha virou o início de uma jornada. Da frustração nasceu uma ideia simples, quase improvisada, que deu origem à Doc9, uma empresa que hoje é referência nacional em tecnologia para o setor jurídico, com clientes como a Ambev, iFood, Claro e grandes bancas de advocacia. A Doc9 provou que até em um dos segmentos mais tradicionais do país, a inovação pode nascer da dor e transformar a vida de milhares de profissionais. Eu sou a Maria Amaro, roteirista e apresentadora, e esta é uma nova série do Zero ao Topo, que conta com o apoio da XP Empresas. Aqui no Do Zero ao Topo, você que está nos assistindo ou ouvindo, já sabe que vai encontrar histórias inspiradoras de empreendedorismo. E nesta série vamos contar as histórias dos empreendedores que investiram na transformação do seu negócio, junto com a XP Empresas. São histórias de brasileiros que arregaçaram as mangas, resolveram empreender mesmo quando tudo jogava contra e que hoje já colhem em milhões os frutos dessa coragem. Mas antes de começar, como sempre, eu quero te pedir para deixar o seu like e se inscrever no canal se você ainda não for inscrito. E se você estiver ouvindo a gente no seu agregador de podcasts favorito, você também pode seguir a gente por aí. Agora vamos para a história de hoje? Então, Klaus, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite para vir aqui no Do Zero ao Topo hoje para contar um pouco da sua história e da história da sua empresa, a Doc9. Obrigada. Exato. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou, assim, um ferrenho defensor do empreendedorismo, então sempre que eu posso falar sobre o assunto, eu falo pra caramba. Então Ai, que que bom bom! que vocês estão me convidando aí hoje. A ideia é que você fale pra caramba hoje também, então queria já começar do começo da sua carreira, que não começou no empreendedorismo, não começou empreendendo, você Não, começou de um jeito bastante tradicional, na verdade, exato, no direito, certo? exato. Como que foram esses primeiros anos de carreira? Bom, eu me formei em direito, né, não vou dizer a época, porque aí vai revelar a minha idade aqui, mas o que aconteceu foi que, eu me formei e aí logo vi que eu tinha, assim, uma paixão muito grande por questões empresariais, tanto que a minha pós-graduação foi em direito societário e tributário. Aí assumi essa área, né, ainda muito novo, parte da área num dos maiores escritórios do Brasil. E aí essa área era uma área chamada boutique dentro do escritório. Quem conhece, assim, minimamente o universo jurídico sabe que os escritórios grandes, que a gente chama full service, tem a área mais boutique, tem a área mais consultiva e tem a área de processos massificados, que não era a minha área. E aí lá pelas tantas o pessoal achou uma brecha de cobrar ações da companhia CRT, que depois virou Brasil Telecom e Oi, que era a companhia rio-grandense de telecomunicação, que quem comprava lá atrás, lá na década acho que de 80, 90, linhas da companhia vinha com ações. Aí foi uma enxurrada de ações de cunho societário e vieram parar na minha mão.
E como elas estavam espalhadas, as ações judiciais, pelo sul do Brasil inteiro, eu tive que ir atrás de uma figura chamada parceiro correspondente, que eram pequenos advogados espalhados por essa região, porque não valia a pena eu mandar o meu advogado ou meu estagiário para ir até lá, pegar um avião para fazer uma cópia, uma audiência de menor complexidade. Então eu contratava esse pessoal para ir lá fazer esses serviços forenses, que a gente chama, que é bem serviços paralegais, assim, burocráticos. E quando eu vi, eu estava gerindo uma rede de quase 300 profissionais externos. E era uma dor de cabeça enorme, porque eu tinha que gerir cada um de um jeito, pagar cada um de um jeito. E aí eu vou me entregar. Uma época o pessoal mandava por fax, outro mandava por e-mail as cópias, as autas de audiência. E aí minha vida virou um inferno. E seguindo essa veia empreendedora, né, eu acho que o empreendedor ele é sempre muito ligado na dor, não tanto na solução. Eu vi que isso era uma dor muito grande porque não era o core do meu escritório. E aí comecei a falar com alguns advogados amigos e todos tinham a mesma dor de escritórios grandes. Então a gente resolveu usar a minha rede para criar um marketplace jurídico onde grandes bancas e departamentos jurídicos que tivessem processos espalhados por determinada região ou pelo Brasil, ao invés de eles terem a sua rede, eles poderiam entrar na nossa plataforma e solicitar esse tipo de serviço de forma muito fácil e rápida, né? Então, uma cópia de um processo, uma audiência de menor complexidade, um cálculo judicial. E esse modelo de negócio foi muito legal, né? Até assim, aí falando um pouquinho de diferenciação, eu nem sabia o que era produto, diferenciação do produto, MVP, essas coisas todas bonitas na época não tinha. Mas a gente pensou assim, pô, como é que a gente vai fazer diferente para ganhar mercado? E tinha muito advogado na época, porque todos os advogados que se formam, eles viram, de alguma forma, quando eles não estão em grandes bancas, eles viram advogados correspondentes para fazer um extra também. Eles faziam, Que ano que era isso, Cláudio? Só para 2010 por ali, tá? Ah. final de 2009 para 2010. Então, nessa época você estava trabalhando nesse escritório grande, com Isso. essa gestão de uma equipe de terceiros, Terceiros, de exato. 300 pessoas espalhadas Isso. pelo estado, cada um trabalhando de um jeito com um padrão ali. Sim. Você já tinha conseguido ensinar para eles algumas coisas, Sim, eu acreditava muito na minha rede, exato, já tinha conseguido formar formar essa rede. E eu falei, por que que outras pessoas não se beneficiam da minha rede, ao invés de cada um ter a sua? Que é bem a ideia do marketplace mesmo. Unir esforços, aí a gente conseguiu negociar com esses parceiros para reduzir custos, porque, óbvio, tem maior volume. A gente conseguiu criar todo um fluxo de treinamento desses parceiros para eles fazerem os melhores serviços da melhor forma. A gente facilitou demais esse leve e trás de informação. A gente criou isso que eu estava falando, uma forma de digitalização, porque na época os advogados faziam cópias de processo com máquinas fotográficas que sempre saía borrado, porque imagina, dependendo da mão humana, eram arquivos muito pesados, ocupavam muito espaço. Então a gente desenvolveu, juntou duas baterias de moto, olha a loucura, e criamos uma forma de digitalizar com equipamentos departamentais eles nos fóruns. Então o pessoal, a gente mandou para os principais parceiros, né, nossos, nas capitais e cidades grandes, e aí eles faziam as cópias dos processos com máquinas de scanners departamentais, que era muito mais rápido, fácil, e o arquivo ficava muito menor. Isso pode parecer uma besteira, mas foi um super diferencial de produto e de mercado, e a gente ganhou muito volume de demanda e de clientes na época por causa disso também. Além de criarmos um bom site na época, um bom sistema, enfim, criarmos alguns diferenciais de produto. E isso foi assim até 2018, por aí, né? 2015 a gente teve uma grata surpresa que algumas grandes empresas viram que o core dos escritórios não era fazer esse tipo de serviço. Então, por exemplo, pega o Itaú, foi um dos primeiros grandes clientes enterprise, que ele viu que ele podia passar a parte mais intelectual da condução dos processos ainda para os escritórios, mas essa parte toda de audiências, de cópias, enfim, de serviços adjacentes, eles poderiam passar para nós. E aí, né, com o Itaú vieram Ambev, claro, Sodexo e vários grandes empresas aí. Depois de conseguir o primeiro grande cliente, os outros fica mais fácil, Fica né? muito mais fácil, a gente já tem um bom cartão de visita, né? E aí isso foi e uma coisa importante de ser dito, a gente nunca captou recurso, tá? A gente sempre foi o que a gente chama de bootstrap, que é caminhar com as próprias botas, com as próprias pernas, né? E, na verdade, um ponto antes disso, Claus, você começou a empresa enquanto você ainda estava no escritório. Isso. Como é que ficou isso nesse meio tempo? Porque aqui a gente já está falando de
crescimento, de bootstrap, de estratégias, de investimento ali de negócio, mas como que ficou essa parte de escritório? Já era uma empresa independente, já tinha esse nome, por exemplo? Na verdade, o primeiro cliente foi o escritório que eu trabalhava, tá? E aí eu acho que essa é uma encruzilhada que todo empreendedor uma hora vai passar, que é seguir essa linha mais linear de trabalho ou empreender e colocar, né, a cara a tapa. E, e só fazendo um parênteses, assim, a gente vê no Brasil muitas vezes as pessoas criticando os empreendedores e tem que aumentar tributos e tal. Eu sempre defendo que o empreendedor ele é a solução de um país, né? Um país com um alto índice de empreendedorismo, com facilidades para se empreender, é um país que gera mais emprego, que tem mais inovação, que as pessoas se desenvolvem mais. E o empreendedor, ele sempre chega uma hora que ele assume o risco. Então, quando eu fiz isso, até para minha família, para as pessoas que estavam próximas, parecia uma loucura, né? Largar, pô, uma carreira ali que estava sendo consolidada, estava nos maiores histórias do Brasil, assumindo toda uma parte importante, relevante dentro do escritório e abrir mão de tudo para começar praticamente do zero. Então, quando a coisa começou a tracionar, eu tive que fazer uma escolha e aí eu acho que um outro ponto muito importante que é a pessoa se conhecer, o autoconhecimento. Porque eu até considerava assim que eu era um bom advogado, fazia boas peças, mas eu sou uma pessoa ansiosa e muito dinâmica, imediatista e quero ver as coisas acontecer. Eu acho que o meu perfil não se encaixaria para o resto da vida dentro do escritório de advocacia. Então, saber para que você serve, quais são as ferramentas soft skills e hard skills que você tem e como implementar isso da melhor forma é algo fundamental. Então, eu fiz essa autoanálise e falei assim, pô, talvez eu seja mais feliz fazendo do meu jeito, as coisas vão acontecer de forma dinâmica. É claro que eu acho que o empreendedor ele precisa ser assim, principalmente o jovem empreendedor, ele é sempre um otimista incausto, assim, então ele sempre acha que as coisas vão dar certo, que vai crescer muito rápido e, e, e as coisas têm tudo o seu tempo, né, para acontecer. E eu acho que isso até é o bonito da coisa. Mas respondendo a tua pergunta, assim, chegou uma hora que eu tive que fazer a escolha, e aí logo que a gente começou, os clientes começaram a vir, e aí eu resolvi assumir a Doc9, né, e começar a tracionar o negócio, né. E chama Doc9 por quê? De onde veio esse Olha, nome? essa história é legal, todo mundo me pergunta, tá. Uma vez eu estava dando uma palestra na Federal, lá do Rio Grande do Sul, na URGS, e até a palestra era bem essa, do zero ao um, que na época se chamava, né. E aí o pessoal, eram várias startups de um grupo que eu também isso é outra coisa que me encorajou bastante a empreender. Eu fui um dos primeiros a entrar no ciclo empreendedor, que eram jovens com vontade de empreender ou que estavam empreendendo em Porto Alegre, né? Na sua maioria amigos, que tinham esse sonho e queriam trocar mais. Na época não tinha podcast, acesso à informação, nada disso. Nós estamos falando aí de 2008, 2009, né? Eu acho que a palavra empreendedorismo nem estava no dicionário ainda. E aí a gente criou esse grupo e com patrocínio de grandes empresários lá do Sul, a gente começou a ouvir várias fontes e tal. E aí eu digo isso porque o ciclo para mim, o ciclo empreendedor, foi uma baita escola. Eu aprendi demais com cases práticos ali. E essa palestra na URGS eram de vários membros do ciclo que de alguma forma já tinham feito alguma história, já tinham tido algum êxito, que saíram do zero e já estavam tracionando essas empresas. E aí eu fiz ali uma explanação sobre a Doc9, o início e tal. Eu acho que tinha umas 300 pessoas ali me escutando. E quando eu acabei, eu abri para perguntas. E ninguém levantou a mão. Eu acho que todo mundo meio acanhado, assim. Aí daqui a pouco um menino lá atrás levantou. Não, eu. Aí eu falei, "Não, lá atrás." Ele falou, eu achei que ele ia falar sobre a história, sobre o Doc9. Ele perguntou, mas por que Doc9? Uhum. E na hora me veio uma luz assim, e eu falei, Doc de documento e 9 de eficiência, porque ele é o número que vale mais no menor espaço. O 10 já são, né, duas casas. Então, o que vale mais em uma casa só é o 9. Então, Doc de documento e 9 de eficiência. Quando eu falei isso, todo mundo disse, e foi uma super resposta. Uhum. Mas na verdade é que Doc é de documento e 9 é meu número da sorte. Mas eu falo, agora já abri isso a mercado. Primeira vez que me perguntam numa entrevista, mas na Doc9
a gente ter o Café com Klaus, que acontece toda terça-feira para as pessoas que estão entrando, até para a gente ter essa maior proximidade com os nossos colaboradores. E sempre que me perguntam, eu digo assim, eu conto essa história, mas eu digo, vai pela história bonita ali para encher os olhos de quem está perguntando. Tem 2 histórias, né, tudo tem 2 lados, mais ou menos. Isso, exatamente. Legal. E Klaus, você então, em 2010, mais ou menos, que foi essa ruptura, né? Isso, Você foi. teve que focar na empresa. E de lá até conseguir o primeiro cliente grande mesmo, que fez a diferença. Como que foi esse processo de crescimento? Foi aos pouquinhos? Quais foram as dores desse início? Porque vocês começaram, lembrando que já com um cliente, né? Isso já é Exato. muito bom. Começou já com um um contra-cheque ali, de certa Isso, forma, né, com um sem dúvida. contrato feito. É que essa questão, vamos pensar que nós estamos falando em 2010 por aí, de venture capital, de capital de risco, era algo assim, não muito difundido no Brasil, era algo muito incipiente, não existia VC tracking, nada disso. Então era o bom feijão com arroz que no final do dia tinha que gerar caixa ou tomar dinheiro em banco para poder crescer. Então a gente começou sempre dessa forma, né, sempre muito austero ali no ponto de vista de gastos e tal, e assim, eu não, eu acho que além do ciclo empreendedor que eu falei, a minha grande formação foi o empreendedorismo, né? Eu fui aprendendo muito na prática, mas sempre muito ligado no que estava acontecendo, como é que calculava um DRE, porque tinha que dar recurso na última linha. E então foram momentos assim de muito aprendizado, muito bons, mas ao mesmo tempo a gente sofreu alguns baques muito relevantes, né? Por exemplo, logo no início o primeiro grande cliente, e aí você me perguntou, né? Demorou mais ou menos 1 ano e meio para vir. A gente pegou vários bons clientes, mas o maior cliente, ele ia dobrar o faturamento da Doc9, né? E aí a gente fez toda uma concessão de exceções, a gente abriu várias exceções para que eles pudessem entrar, inclusive colocou 2 pessoas a trabalhar dentro da Doc9 exclusivamente para eles, porque eles tinham volume alto e tal, porque é uma das maiores bancas de advogado de advocacia de Porto Alegre e tal. E aí, então, a gente fez toda uma personalização para atendê-los. A gente realmente trouxe, e eu tive que contratar, na época, acho que a gente tinha 15, fomos para 30 pessoas. E depois de 3 meses, ele me chamou, né, o nosso ponto focal dentro desse escritório, e eu cheguei lá com várias anotações, porque a gente sempre tinha as recorrentes, assim, os FUBs, que a gente chamava. E aí ele me chamou e eu falei, pô, cara, tô com várias ideias boas aqui. Ele, não, mas antes da gente conversar, eu queria te dizer que a gente não vai mais continuar com vocês. E dado o nosso volume, como viu que o negócio de vocês é bom, nós vamos abrir uma concorrente. E, e eu voltei desolado, assim, né, para casa. Eu cheguei no outro dia no escritório, eu estava sem faturamento, eu estava com uma equipe gigantesca para minha demanda, eu estava com uma dívida no banco, né? Porque eu precisei me alavancar para poder contratar essa gente, contratar equipamento, uma série de coisas. E com a ameaça ali de um De um concorrente concorrente que tinha sido ainda, seu parceiro. tinha sido meu parceiro, conhecia todos os nossos segredos de negócio, né? Até feito de uma forma assim, eu considero um pouco antiética. E aí, né? Deu assim, e até quando me perguntam se o momento mais difícil no Doc9, talvez esse tenha sido um deles. E é claro que a gente viveu um momento muito mais complexo, como por exemplo a pandemia, que eu vou contar depois, mas eu acho que tem muito a ver com a maturidade do empreendedor. Como eu era um empreendedor assim muito novo ainda, a gente não tem todas as ferramentas para entender como lidar e como encarar uma situação como essa. Mas na época a gente precisou se virar nos 30, eu comecei, a gente tinha 2 opções, ou desistir ou a gente ir atrás e tentava achar uma solução. E como empreendedor, eu acho que o que que é o empreendedorismo, né? Aquela pessoa que está disposta a resolver dores e resolver problemas. Então eu falei, pô, eu vou dar um jeito. E aí comecei a ir atrás de outras grandes bancas em Porto Alegre de advocacia. E aí a gente conseguiu uma outra grande banca que tinha o mesmo quase tamanho dessa que saiu. É claro que a gente teve que fazer um valor bem menor em função da urgência que a gente tinha no contrato, mas esse valor pelo menos pagava as custas e o que sobrava a gente conseguia pagar a nossa dívida bancária. Então, a gente conseguiu passar ali a ponte, foi uma das pontes que a gente conseguiu
fazer a travessia e deu tudo certo. Então, eu te respondendo assim, foi um momento da gente pegar um grande cliente, mas ao mesmo tempo foi um momento de aprendizado enorme, né? Uma primeira adversidade, que quando a gente está vivendo é muito ruim, mas quando a gente passa, eu acho que as pessoas elas se sentem orgulhosas e cria um ambiente assim, pô, agora vamos lá. E as coisas, eu acho que tudo acontece por um motivo, né? E aí, menos de meio ano depois, esse mesmo concorrente entrou, viu que não era nada fácil e tirou o time de campo. E a gente, até alguns clientes que tinham ligado para eles voltaram, a gente voltou mais forte ainda, né? Então, algumas histórias aí de empreendedorismo que mostram que não são só flores aí nesse caminho. Ah, sem dúvida, tem muitos problemas. Exato, E você falou de um deles mais recente, até que foi a pandemia, exato. e eu queria saber, chegando nesse momento, vocês já estavam com bastante cliente, o negócio de vocês principal era realmente esse negócio de correspondência ali, de certa forma, ali, advocatícia? Isso, É, mas logística jurídica, para a facilitar. logística jurídica, que E- também é um trava-língua. Exato, Mas vocês estavam trabalhando com esse negócio, que era o principal negócio de vocês, e chegou a pandemia, exato, que foi um momento muito complicado para muito. vocês. Como que foi? Quando a gente vê a coisa acontecendo lá na China, a gente pensa, puxa, isso não vai acontecer. E a gente, claro, que a gente via alguns negócios que seriam, de alguma forma, impactados mais fortemente, mas às vezes demora para cair a ficha da conexão do problema com a nossa realidade. E, e aí o que aconteceu? Quando o corona veio para o Brasil de forma devastadora, a primeira coisa, os órgãos públicos todos fecharam, em cascata. Entre eles os tribunais, que eram o local, que eram, né, os locais em que a gente trabalhava e que a gente tinha o nosso sustento. Porque sem fórum aberto, não tem cópia, não tem audiência, não tem cálculo, não tem absolutamente nada. E o judiciário realmente parou. Nós estávamos com quase 180 colaboradores, 750 metros quadrados de área em Porto Alegre, a empresa crescendo assim. A gente tinha feito, alguns anos antes, uma aquisição, um M&A, e a compra da carteira de um concorrente. Então, nós tínhamos crescido bastante lá em Porto Alegre. E aí veio essa notícia, né? Bom, de novo, a gente precisou se reinventar. Então, assim, eu olhando para trás, né, tem um vídeo muito legal do Steve Jobs, né, quando ele vai falar em Stanford lá, e fala sobre como você tem que conectar os pontos olhando para trás, e é quase impossível olhar para frente e conectar, porque você diz assim, ah, vou fazer isso, depois aquilo, depois aquilo, e nunca sai como você espera, porque a vida é assim, né? Mas eu vejo que, olhando para trás, que a pandemia, por mais horrível que ela tenha sido, ela trouxe um lado bom da Doc9 se reinventar. Então a gente renasceu das cinzas praticamente do zero. Por quê? A gente teve que demitir 110 pessoas em 2 dias, né? Porque a gente achava que os fóruns iam voltar e vários negócios foram afetados dessa forma. Ah, quando é que volta ao normal? Poxa, daqui a um mês. Então a gente segurou a turma. Ah, 2 meses e os fóruns não abriam. E os fóruns não abriam. E a gente com a turma lá. A gente aderiu a programas de incentivo do governo, de redução do encargos da folha, mas imagina, uma empresa sem faturamento, né, ainda em fase de crescimento. Então a gente teve que, infelizmente, tomar uma decisão de ter que demitir 110 pessoas, né? Foi um momento muito difícil, porque inclusive pessoas que estavam comigo há anos, até às vezes engasgo um pouco para falar, porque foi muito complexo mesmo. Mas disso a gente falou, assim como foi esse primeiro episódio, ou a gente vai encarar isso de frente, ou a gente vai ficar pelo caminho. Então a gente criou 2 squads multidisciplinares de guerra, uma que era para ver como que ia ser um negócio de logística, num ambiente totalmente virtualizado, né, e tal. Daí a gente anteviu que viriam as teleaudiências e tal, e a boa notícia é que vieram mesmo. Hoje a gente não faz praticamente mais cópia, porque os processos foram digitalizados, mas a gente tem um faturamento quase ou maior do faturamento que a gente tinha pré-pandemia. E a gente criou uma outra squad para ver o seguinte, pô, se a gente já tem uma base consolidada de clientes identificados, escritório de advocacia e departamentos jurídicos que já nos veem como uma empresa de tecnologia, em que pese a época a tecnologia era um meio para ser escoados os serviços que a gente, né, passava para nossa rede.
não era a tecnologia o fim nela mesma, num produto. Mas vamos desenvolver algum produto que atenda essa base e que nos torne uma empresa efetivamente de tecnologia. E aí a gente fez uma coisa muito legal que é um discovery, então a gente entrevistou a nossa base e viu que existia uma dor em função da virtualização dos processos, do compartilhamento de certificados digitais, que acontecia tanto em empresas, escritórios de advocacia e de contabilidade. O que é isso? No ambiente virtual, as pessoas, escritórios, principalmente escritório de advocacia, têm processos espalhados pelo Brasil inteiro em vários sistemas operacionais. E é humanamente impossível cadastrar todos os advogados dentro do escritório, escritórios principalmente médios e grandes, que tem 50, 60, 100, 300 mil advogados, em todas essas cortes. Porque aí o advogado sai, aí é difícil de concatenar todas as informações. Então, o que se fazia antes da Doc9 criar essa solução? O advogado sócio, fundador do escritório, pegava o seu certificado e cadastrava em todas as cortes virtuais e emitia 600 certificados para todo mundo usar. É a mesma coisa que provavelmente grande parte da maioria das pessoas que estão nos escutando fazem isso com o seu contador. Pega o seu certificado e bota a mão na mão do contador para ele declarar né, guias, seja empresa, ou mesmo declaração de imposto de renda de pessoa física, quando né, é pessoa física. E existe um risco muito grande no compartilhamento de certificados digitais, porque com ah, com esse certificado, a pessoa pode fazer o que quiser em nome de outra. Pode vender imóveis, comprar imóveis, o DUT está lá no GovBR, né? Pode vender os dados na Dark Web, pode pegar os dados no Bacen. Então, assim, em termos de fraude, são enormes as possibilidades. É uma procuração em branco, Em quase. branco, um cheque em branco, eu costumo dizer. Então, o que a Doc9 criou? O primeiro gerenciador de certificados digitais do Brasil. E o que é isso? Escritórios e grandes empresas pegam o seu diretor estatutário da grande empresa, ou o advogado central, ou o contador, dono do escritório de contabilidade que recebe, ou qualquer outra pessoa que queira passar o seu certificado para uso de outra pessoa, sobe o certificado na nossa nuvem e essa pessoa, ou uma pessoa que ela der poderes para ser o gestor, passa concessões de uso. Então, por exemplo, no meu escritório Riffel Advogados, supostamente, a Mariazinha é minha advogada que entra e acessa só o sistema da Justiça Federal na quarta região, né, na região sul. Então, ela não vai ter mais um cheque em branco na mão com o meu certificado. Ela vai receber um token, que é o serial alfanumérico, no e-mail dela, vai subir numa extensão no Google Chrome e ali só vai liberar os sistemas que ela tem acesso. E ela só vai poder acessar esses sistemas. Eu não preciso dizer que tudo que a Mariazinha fizer vai ficar registrado num log de uso e eu ainda vou poder gerir o que ela vai fazer dentro de cada sistema. Então, eu posso dizer, por exemplo, que a Mariazinha vai acessar o ECAC da Receita Federal em meu nome, mas não vai poder acessar a minha declaração de bens e direitos. Né? Inclusive, um grande cliente que criou o Rum com a gente é uma das maiores empresas do Brasil, que teve um caso de diretor estatutário, que é ele que é responsável né, pelas obrigações acessórias e passar o certificado na mão de uma equipe enorme de tax e contábil. Um belo dia alguém entrou no ECAC da Receita Federal, acessou a declaração de bens e direitos desse diretor e circulou na empresa inteira, né? Nossa. E aí O imagina imposto de o renda imposto de dele. renda dele. Então, além de ser uma questão vexatória, isso denotou quão frágil é, né, essa prática de compartilhamento de certificados. Então, a gente também deixa essa prática muito compliance, porque quando uma pessoa passa o certificado para outra, vai junto uma procuração de uso específica nos mesmos moldes que o procurador, lê-se, o contador recebe na Receita Federal para usar aquele certificado. Então, a gente dá legalidade, dá controle e facilita essa prática que é impossível não ser assim. Ainda mais num ambiente totalmente virtual que a gente vive no Brasil e com milhões e milhões de certificados sendo expedidos todos os meses. E aí a boa notícia disso é que, voltando para a história do Doc9, que além dessa frente de logística que a gente continua crescendo, esse produto estourou. E é um produto que surgiu na Na pandemia. pandemia, exatamente, forçado pela questão da pandemia. Então a gente queria chegar em 100 clientes, porque o ticket médio ele é alto, ele varia aí de 3 a 4 mil reais por cliente, tá?
Então não é assim um SaaS que a pessoa compra de forma recorrente e fácil, porque ele tem um ticket médio alto aí mensal. Mas a gente queria chegar em 100 clientes, como eu disse, em 2 anos. A gente fez isso em 4 meses, né? Então hoje nós estamos chegando a 1.000, quase 1.200 clientes entre escritórios de advocacia, contábeis e grandes empresas, né? Hoje eu posso citar várias empresas, Ambev, própria Petrobras, grandes empresas são nossos clientes nessa área, né? E a gente cresceu demais, voltou ao patamar de 180 pessoas na Doc9, mas com faturamento muito maior, então significa que hoje nós estamos muito mais enxutos para atingir esse mesmo faturamento. O bom também, no momento de escassez, é que você consegue perceber que tem muita ineficiência nos processos internos, ainda mais com o advento de inteligência artificial, que a gente conseguiu automatizar muita coisa, né? E isso foi não só um incentivo para a gente criar produtos digitais, como também para que a gente pudesse ver uma possibilidade através do RUM e da logística, que são produtos não nice to have, mas must have para os nossos públicos alvo, O RUM que é esse que produto, é esse né? produto de gerenciamento de certificados digitais. RUM é a quem, para quem em inglês, né? Para quem eu passo meu certificado, por isso essa lógica. E a gente viu que existia uma possibilidade muito grande de consolidação de mercado. Por quê? Porque no nosso ambiente de Lotex e Legaltex, existem muitas empresas pequenas resolvendo uma partezinha da dor dos grandes clientes, em termos de rotinas jurídicas, em termos de auxílio na condução de processos administrativos, extrajudiciais, judiciais. E aí, como o RUM ele é necessário no dia a dia, né, nas rotinas dos escritórios, departamentos, grandes empresas e tal, e a parte de logística também, a gente começou a pensar numa esteira, né, com várias soluções integradas para que grandes empresas, e não só grandes, médias também, e agora até a gente está também começando em alguns produtos focados nessa SMB, no pequeno e médio, pudessem melhorar as suas rotinas e evitar processos judiciais. E quando o processo judicial for materializado, então a gente também auxilia em várias frentes. Então, essa possibilidade, essa janela de consolidação de mercado nos fez abrir a cabeça para a primeira rodada de investimento que nós fizemos, né? Inclusive com o auxílio da XP, com a turma toda também da Headline, que, diga-se de passagem, capitaneada aí por Gabriel Alves, pelo Romero Rodrigues, que são pessoas de primeira que vêm desde o começo desse ano, quando investiram na Doc9, nos ajudando demais nesse plano de expansão. E aí, então, de novo, a gente só entendeu que valeria a pena abrir para o investimento, porque vislumbrou-se essa janela aí de oportunidade. Porque senão nós estávamos crescendo com nossos produtos, gerando margem, gerando receita de uma forma muito sustentável. Uhum. E hoje qual que é o percentual que esse segundo negócio que surgiu na pandemia tem dentro do faturamento da empresa? Hoje ele já é 66% dentro do Já é faturamento. bem maior do que Ele já é bem o maior, negócio porque inicial. o SaaS ele tem um ciclo de venda muito menor, o lead time que a gente chama, né? Então, como a venda da logística é uma venda mais consultiva, porque a grande empresa ela vai querer saber como é que a gente treina os nossos parceiros, como é que vai, como é que não vai, a gente tem que treinar, tem toda uma parte de onboarding. E o SaaS, ele é muito mais simples, a pessoa entende, gosta, contrata, já sobe o certificado e sai usando. Então, até a gente criou, e eu acho que as pessoas que nos escutam aqui também vale a pena entender sempre a sinergia entre os produtos para ver aonde colocar mais esforço comercial. Qual foi a nossa lógica? Como o ICP, o perfil ideal de cliente, que a gente chama, né, em inglês, é muito parecido, a gente entendeu que não fazia tanto sentido colocar recursos para a captação da logística e mais valia colocar para crescimento do RUM e depois fazer o cross-sell, ou seja, trazer esse cara e fazer um cross-sell dentro da base, porque esse cara já conhece a Doc9, ele já está aquecido, ele sabe a nossa seriedade, e aí vender produtos de logística fica muito mais fácil. Então essa passou a ser a nossa tese. E aí, com base nisso, até nessa consolidação, a gente também criou, no começo desse ano, a primeira inteligência artificial totalmente personalizada do mercado. Inteligência artificial jurídica existem, acho que aos milhares aí, mas a nossa é a única que usa um lake, ou seja, é uma camada de dados do próprio cliente. É a inteligência artificial mais profunda do mercado, e a gente fez um teste às cegas com outras 6
LLMs, né, esses modelos de inteligência artificial generativa, tanto as grandes quanto jurídicas, e aí, né, todos 100% deram que a nossa resposta é a mais profunda e com mais embasamento jurídico. E a ideia veio até também de uma dor que eu estava usando o chat GPT para analisar ganho de capital até dessa operação que a gente fez com a Headline, e pasmem, assim, o chat GPT me trouxe, né, e eu sou advogado tributarista de formação, mas totalmente enferrujado, porque não atuo mais. Mas aí eu tinha uma ideia de como que eu ia pagar o ganho de capital, e aí eu coloquei no chat só para ver se não tinha alguma coisa nova, e o cenário que o chat me trouxe foi algo extremamente satisfatório. Eu teria que pagar muito menos recurso a partir da análise que ele fez. Eu falei: "Puxa, tem alguma coisa estranha aí, porque eu não". E aí eu falei: "Tem certeza?" E ele: "Não, eu tenho e tal, e essa é a base legal". Aí quando eu fui clicar na base legal, ele me levou para lugar nenhum. Então a gente chama, né, que o chat alucinou, Alucinou. e ali, né, apaixonado pelo problema, eu vi que não havia no mercado ainda uma inteligência artificial que fosse quase 100% segura, e é isso que a gente busca, o 100%, para que a pessoa busque uma informação, faça uma análise de uma peça judicial, crie uma peça com a segurança necessária para ter a tranquilidade de que está respeitando as normas, que está atualizado em relação, né, ao que está acontecendo, ao que muda, porque hoje no Brasil a gente tem uma, falando um pouquinho do mundo jurídico, a gente tem uma coxa de retalhos, porque toda hora é uma PEC, é uma mudança de legislação. Então, ter uma inteligência artificial que fique buscando isso, sempre trazendo o que há de mais novo, a gente achou essencial. Então, para fins de empreendedorismo, é aquela questão de ver a dor e tentar a solução. Então, a gente criou, e é uma outra solução que vem crescendo absurdamente. A gente vem crescendo aí 100, 120% ao mês nessa inteligência artificial, e é só um das peças dessa esteira que a gente está falando, tanto para a rotina quanto para redução de conflitos e demandas judiciais, né. É que é um ponto muito importante mesmo que a inteligência artificial usada por qualquer setor, qualquer serviço, seja uma que não vai trazer informações que não sejam verdadeiras. Não, Teve até um caso recente, eu acho, de uma pessoa que foi condenada na Justiça do Trabalho, porque a advogada usou informações de um caso que não era verídico, né, não é tinha isso. acontecido. Então Exato. é realmente uma preocupação muito grande para as Não empresas. tem dúvida. E, inclusive, além deste caso que está sendo discutido, tem um outro caso que ficou muito claro, que era uma petição feita por inteligência artificial e genérica. E aí, a outra parte no processo arguiu que a nulidade, né, do que foi proposto pelo advogado contrário, porque está dizendo assim: bom, um advogado tem cabeça e capacidade postulatória para dizer o que é certo ou errado. Uma máquina ainda juridicamente não. Então, se a pessoa vê que foi um robô que fez aquilo, o robô não tem OAB, ele não tem capacidade postulatória perante o judiciário. Então, uma outra questão muito relevante. E aí foi que também surgiu a dor, porque com o IT, a gente trabalha muito a construção do tom de voz do escritório. Porque vamos pensar, se uma juíza for minimamente safra, ela vai pegar as peças processuais e vai dizer: puxa, até determinada data, isso aqui vinha com um tom de voz, esse escritório fazia dessa forma. Mas espera aí, isso aqui está completamente diferente, muito mais artificial e raso. Alguma coisa tem. Então, quando você treina a inteligência artificial para que ela tenha o seu tom de voz, para que também sirva como um parâmetro, mas passível de revisão, isso eu acho que é uma coisa importante, né? Esses dias até gravei um vídeo sobre isso, que me foi perguntado sobre como é que eu via os riscos da inteligência artificial. Eu acho que o risco é a gente usar a inteligência artificial sem uma curadoria mínima, Sim, é né. um bom assistente. Ele tem Exato, que ser usado como um assistente, precisa de revisão, precisa de controle, precisa de cuidado. tudo. E eu costumo dizer também que até dentro das empresas existe esse frisson das pessoas acharem que vão ser substituídas por uma inteligência artificial, e eu acho que não. Eu acho que elas podem sim ser substituídas por outras pessoas que saibam usar inteligência artificial de uma melhor forma. Sim. Essa é a grande sacada. Então, né, na Doc9 nós estamos fazendo até uma estruturação eh, de um programa para as pessoas mesmos desenvolverem as suas ideias, trazerem possibilidades de uso de AI para que elas consigam também se desenvolver e, com isso, ajudar a Doc9 a atingir outros patamares em termos de eficiência, de atendimento, inclusive de produtos que podem se beneficiar
né, com esse crescimento assim exponencial da evolução da inteligência artificial e o reflexo disso no mercado. Uhum. E Claus, você falou de crescimento da empresa, desse momento que vocês estão vivendo e que vocês finalmente receberam também um investimento, que era algo que vocês não buscavam, mas aconteceu, faz parte do momento de crescimento da empresa. E eu queria saber como que foi a conversa para receber esse investimento, porque é um casamento sempre, então precisa ter o interesse dos 2 lados e precisa ter também entrega dos 2 lados. Como que foi essa negociação, essa conversa para chegar nesse investimento que vocês receberam do fundo? Legal. Eu vou voltar para a história do Connecting the Dots, né, do Steve Jobs olhando para trás. E como as coisas às vezes a gente não percebe, mas tem um porquê. Quando a gente estava assim, lá embaixo no fundo do poço, a gente já tinha a ideia do rum, a gente precisava de dinheiro para escalonar e a gente tinha um negócio que estava voltando. E a gente fez um roadshow e começou a procurar recurso. E aí eu pensei, bom, eu sou um cara que sou empreendedor, tenho uma história legal, comecei tudo do zero, criei uma empresa de 180 colaboradores com um faturamento relevante e tal. Então eu tenho história e bagagem para poder dizer, né, para as pessoas acreditarem em mim. Só que na época eu até entendo os fundos, né? A gente estava voltando no modelo de negócio que não estava ainda bem claro se ia voltar ou não. Um outro negócio que era o rum, que era incipiente. E eu me lembro que a gente contou 31 nãos que a gente recebeu dos fundos. Quando a gente começa a crescer, né, ter mais presença da marca em redes sociais, o LinkedIn começa a fazer assim em termos de quantidade de colaboradores. Aí meio que o papel inverte. Aí os fundos que a gente, alguns nem lembravam que a gente tinha conversado, e, por que vocês não querem conversar? Como é que está a situação? Estão precisando de recurso e tal. Na época eu nem dei muita bola porque a gente estava crescendo também, né, com as próprias pernas. Ah, e também vou dar os méritos, os créditos também. Nessa época a gente precisava crescer o rum, né? E eu fui apresentado por um sogro de um amigo meu, e a gente chama de investidor anjo ou bridge. A gente fez um investimento, né, para poder crescer o rum e ele se consolidar para a gente pensar no futuro, no investimento e tal. E a gente conseguiu recurso com um empreendedor lá de Passo Fundo, né? Ele tem uma história de empreendedorismo demais também. Ele começou a empresa do nada e vendeu a empresa por um valor astronômico, assim, uma das maiores distribuidoras do Brasil de alimentos do sul do Brasil. E aí a gente fechou o cheque praticamente em 3 dias. Ele gostou de mim, gostou da história, olhou os dados, olhou os números e de uma forma assim muito confiante colocou o recurso. Hoje eu brinco com ele que ele é o maior beneficiado da DocNor, porque o recurso dele já multiplicou algumas vezes aí nessa história. E aí com esse recurso a gente conseguiu crescer, e aí foi esse caminho inverso. Mas o que foi bom? Por isso que eu acho que eu acho que eu sou privilegiado. Porque aí eu conheci a verdade dos fundos num momento difícil. A gente conseguiu ver quais eram os fundos legais, quais que tinham feed cultural, quais eram aqueles que só queriam colocar dinheiro nas empresas e esperar que alguém desse certo, quais aqueles caras que estavam de fato querendo se envolver, ajudar, que a gente chama o smart money, que pode parecer meio clichê, mas ele é muito importante. Qual aqueles que tinham um ecossistema que podiam nos ajudar. E aí, depois eu acho que também foi 20, 30 fundos que vieram conversar com a gente separou 4, e um deles evoluiu muito rápido, que foi a Headline, né? Eu sempre fui um admirador das pessoas que estão à frente do fundo, tanto o Romero quanto o Gabriel. E aí a gente teve um casamento super legal, a gente entendeu que o fit foi super bom, né? E eu acho assim, o fundo, ele não pode travar o empreendedor. É claro que ele tem que ter as amarras dele, é claro que ele tem que ter a segurança, é claro que ele tem que ter a oportunidade de ajudar o empreendedor, porque ele também está vendo muita coisa acontecer. Então, eu acho assim, quando você pega um empreendedor que tem essa cabeça de mais humildade de poder abrir, estar aberto para receber feedbacks e ouvir, e o fundo também entender que o empreendedor é quem está ali na frente, que ele tem um conhecimento que o fundo não tem, quando dá esse match, a coisa funciona muito bem. Então, eu brinco ali com os meninos que parece que a gente nem tem fundo, é só pessoas que são sócios, mentores que querem fazer o negócio acontecer. E isso ajuda a gente crescer ainda mais, né? Esse ano a gente está prevendo um crescimento de 60%, 70%,
com grande parte dos recursos que a gente recebeu ainda em caixa, sem fazer muita pirotecnia, né? Esperando bons momentos para investimentos tanto de teses de produtos ou de empresas que a gente já vem conversando. Porque Hum. isso é uma outra coisa, né? Fazer um parênteses aqui. Eu sempre fui muito ferrenho, crítico a empresas que saíram do zero e foram para o topo de uma forma muito artificial. E o que significa isso? Crescer muito um modelo de negócio sem saber como ele para de pé. E Queimando caixa, assim. queimando caixa, isso a gente viu muito antes do inverno das startups, que o que dividiu foi aquela carta da Y Combinator, que deu o tom assim, puxa, agora a festa acabou. Porque antigamente as empresas captavam 50, 60 vezes receita, sem saber como a coisa ia funcionar, e o objetivo era só crescer, 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 e se perguntar assim, tá, mas se fechar a torneira, né, e depender só do capital e da geração de caixa próprio, para de pé? Muitos não respondiam essa pergunta. E aí a gente viu fenômenos assim importantes de empresas fazendo downsize e down round, assim, né, de investimento, Muitas quebrando muitas também. quebrando, muitas estourando na mão, né? Porque assim, às vezes o cara que pegou a empresa, saiu da série A para série B, se deu muito bem e deixou a bucha na mão do cara da série B, série C, ou a buchinha foi feito um IPO e todo mundo ficou com uma partezinha ali do problema, né? E então eu acho que pós essa festa, e também a gente tinha todo um cenário macroeconômico que ajudava isso. Era juros baixos, né? Era uma época de crescimento e necessidade de investimento. As pessoas estavam com dinheiro meio queimando no banco, precisava achar uma forma, né? A cultura do VC veio muito forte, modelo americano para o Brasil. Então, tudo isso gerou um cenário de muita euforia que levou ao que levou, né? Então, hoje eu acho que a gente vive um ambiente de VC, né, de investimento muito mais sóbrio, né? Muito mais fundamentalista do ponto de vista de análise de indicadores importantes financeiros relacionados à geração de caixa, lucro. Então, quando a gente pega recursos, a gente pegou na Doc9 para crescer primeiro no Bridge e agora, não é que a gente não saiba como fazer o negócio dar resultado. A gente só quer acelerar um processo que talvez demorasse X anos com o nosso recurso próprio e 10 anos para trazer ele a 1, 2 com recurso de terceiro para ter um benefício estratégico dentro do mercado. Aí está tudo certo, né? Mas nunca a gente dependa desse recurso externo para funcionar. Eu digo tudo isso porque essa também é muito a cabeça do pessoal ali que nos investiu, né? E isso também facilita bastante na hora da gente colocar recursos e tal, por isso até a gente não sair gastando, né, que foi o que puxou todo esse parênteses, de qualquer forma, porque a gente via também muita gente gastando de qualquer forma e não trazendo resultado, simplesmente porque precisava alocar recursos que tinha recebido e tinha, né, uma pressão para isso. É preciso ter um cuidado na gestão financeira, principalmente depois de receber um cheque grande como esse, um cheque que você não está acostumado. Como que vocês estão organizando, então, esses investimentos? Eu acho que tudo passa por uma cabeça de escassez, assim, não, nunca a cabeça de escassez tenha que te travar, né? Mas a cabeça de escassez como de uma empresa como a Doc9, que cresceu com as próprias pernas, faz a gente entender o valor suado do dinheiro para o investimento. Então, a gente tem, por exemplo, rotinas com o financeiro e com a área de planejamento, de olhar sempre, né, o ROI dos nossos investimentos, né? Até quando a gente aguenta investir em um produto sem que ele traga resultado? Até quando vale a gente gastar uma ferramenta sem entender se ela está trazendo efetivamente, terceira, né? Se ela está trazendo efetivamente o resultado que a gente imagina. Qual é o retorno, o ROI, o retorno do investimento de cada coisa que nós estamos gastando? Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma análise para um possível M&A, para uma compra de uma carteira, né? Quanto tempo essa carteira se paga, né? Qual é a possibilidade da gente perder receita, né? Umas coisas básicas, qual é o payback do nosso investimento e coisas que uma época isso assim era vai, faz e depois vê o que acontece. E a gente tem esse cuidado, tanto é que a gente fez alguns movimentos recentes que depois vão ser oficializados assim, né, e divulgados,
e a gente está tendo excelentes resultados, né? Quando a gente faz, por exemplo, um movimento inorgânico, tem toda uma parte cultural, né, que precisa ser avaliada. Tem toda uma parte de ganho de sinergia que também precisa ser avaliado, né? Eu costumo dizer, quando a gente fez a primeira compra de concorrência, e agora que a gente vem em alguns movimentos de M&A, a empresa não pode ter empáfia de saber que sabe tudo daquela área. Porque quando a gente adquire uma empresa, por exemplo, que tem 15, 10 anos, são 15, 10 anos de aprendizagem que a gente não teve com a ótica daquela empresa e que pode ter inúmeros ensinamentos para a Doc9, assim como a gente pode ter para eles. Então, o melhor é buscar, né, a sinergia, o melhor conhecimento dos dois, das duas jornadas, isso em prol de um mesmo resultado. Então, é só um exemplo de qual é a diferença de sair colocando o recurso de qualquer forma e ter uma responsabilidade com esse recurso de terceiro, né? Porque no final das contas a gente não se dá conta e vem um cheque bonito, mas esse cheque bonito tem o fundo que está com o dele na reta e todas as pessoas que acreditaram no fundo e na capacidade desse fundo de buscar empreendedores com uma capacidade de fazer aquele recurso multiplicar. Então isso também é uma responsabilidade a mais e que a gente encara de uma forma muito séria e responsável. Ah, legal, Klaus. E a gente já está chegando aqui no final da nossa conversa, e nesse último bloco, eu gosto sempre de fazer algumas mesmas perguntas para os convidados, e a primeira é o que você faz quando você não está trabalhando? Eu sou muito pragmático em termos de prioridades, né? A primeira prioridade na minha vida sou eu. E por mais que isso possa parecer egoísta, eu digo isso porque se eu não estiver bem, eu não consigo cuidar bem da minha família, não consigo cuidar bem da empresa, eu não consigo cuidar bem e de alguma forma retornar, né, da mesma forma para os meus amigos, que é uma área muito importante. Então, eu acho que eu preciso estar bem comigo mesmo. Então, sou um cara que cuido demais da parte da saúde, né? Eu treino, por exemplo, jiu-jitsu praticamente todos os dias, porque é uma válvula de escape para minha rotina muito acelerada. Claro, quando viajo isso fica mais complexo. Mas depois minha família também. Eu sou um doido aí que estou com 3 filhos, agora uma pequena de 4 meses. Então, separar um tempo para estar ali ajudando na criação deles, formando eles enquanto pessoas, né, preparando eles para a vida, isso para mim é fundamental. E estar junto com as pessoas que eu gosto também, amigos, enfim, porque eu acho que a gente precisa ter muito e ser muito sincero com a gente, do ponto de vista de gostar muito daquilo que a gente faz. Eu amo meu trabalho demais, mas eu entendo que o valor da nossa vida também está muito na nossa evolução, na evolução das pessoas, o que a gente proporciona para as pessoas que a gente se relaciona, tanto da nossa família quanto as pessoas do nosso círculo, os nossos amigos, né? Esses dias me perguntaram assim, o que que é a receita de felicidade para ti? Eu acho que é evoluir, né? Isso significa que eu vou evoluir todos os dias? Não, mas pelo menos eu vou ter o comprometimento de querer evoluir. Se de alguma forma eu leio algo, eu faço alguma coisa, eu impacto positivamente na vida de alguém, eu coloco a minha cabeça no travesseiro de alguma forma feliz, sabendo que eu evolui. E isso traz significado, isso traz propósito, isso vai preenchendo a vida das pessoas. Precisa ter um pouco de equilíbrio também, né. Total. E para quem você liga quando você não sabe o que fazer? Isso é outra coisa. Eu tenho alguns mentores na minha vida, né? Eu faço parte hoje de um grupo de empreendedores que a gente tem são 5, 6 empreendedores que têm desafios parecidos com os meus. Então, isso é um primeiro grupo que eu recorro, né? E é legal que esse grupo chamado YO, que é a Entrepreneurs Organization, é uma ONG global. A gente tem lá em Porto Alegre o capítulo, inclusive já fui do board, enfim. E eu acho que é muito saudável para o empreendedor, porque o empreendedor, em última análise, ele é um cara que às vezes é solitário também, né? Então, quando ele tem alguém para buscar e tal, e compartilhar, é muito legal. E o IO, ele permite isso, porque a gente tem a tríade, né? Vida pessoal, familiar e trabalho. Então, ali também é um grupo que eu recorro bastante. Mas vou dar só um exemplo, assim, uma pessoa que tem... Acho que minha família, né? Também, meu pai e meu irmão são empreendedores, mas assim, eu acho que esse vínculo familiar é muito importante, mas eu tenho algumas pessoas que me ajudam demais. Eu tenho um mentor que ele é bem conhecido, que é o Zé Galó, ex-presidente das lojas Renner,
eu conheci ele por acaso, a gente teve uma sinergia muito grande e sistematicamente eu visito ele com algumas dores e sento com ele lá, Galo, me ajuda. E isso é uma coisa assim, às vezes o empreendedor acha que não vai conseguir ajudar. E o conselho que eu dou é busque ajuda, pergunte, porque eu acho muito difícil uma pessoa que viveu uma história de empreendedorismo, que sabe quão difícil e solitário é não ajudar. A gente tem inúmeros exemplos de pessoas que, né, o próprio Steve Jobs disse que quando era pequeno ligou, pegou o telefone, ligou, né, presidente da HP e falou com ele, né? Então assim, casos também de pessoas brasileiros que foram se aconselhar com grandes empresas americanas e acharam que nunca iam ser recebidos e foram grandes empreendedores. Pega o próprio Jorge Paulo Lemann, que tem essa história lá no livro dele. E eu, assim embaixo, toda vez que eu fui atrás de um empreendedor, expliquei um pouco a minha dor, eles estiveram de braços abertos. E fora a questão de informação, livros, eu gosto muito de ler. Isso é outra coisa, eu acho que as pessoas têm um risco muito grande agora com a inteligência artificial das pessoas ficarem mentalmente preguiçosas, porque a informação é dada de forma muito rápida e mastigada, né? Pega o meu filho lá, se eu não corto ali, ele está vendo os vídeos que são de 4, 5 segundos. Isso vai gerando um processo de aceleração no cérebro que você fica com preguiça de entender algo de forma mais profunda. Então, ter um momento de leitura, de aprofundar, de buscar, é meio que um treinamento para o cérebro para que às vezes a ideia venha, que a solução apareça. É um ritual que eu também uso e aconselho bastante. E além desses conselhos que você já deu para quem está começando a empreender, para quem empreende, que conselho que você daria para você mesmo mais jovem? Tenha paciência. É quase unanimidade aqui, Unanimidade. muita gente fala isso, porque o jovem não tem Não paciência. tem, e eu diria assim, é na volatilidade da vida que tá a beleza. Porque imagina que chato se a gente soubesse que a gente ia sair do ponto A para o ponto B e acontecesse tudo da mesma forma que a gente estava, exatamente da forma que a gente estava imaginando. Isso ia ser horrível, porque não ia ter graça. Quando me perguntam isso, eu falo assim: por que as crianças são mais felizes? Porque para elas tudo é novidade. Quando ela descobre um lugar que ela nunca viu. A mesma vez que eu fui para os Estados Unidos pela primeira vez, eu falei: pô, mas os Estados Unidos tem um cheiro diferente, o ar parece diferente, né? Hoje, adulto, para mim é uma coisa, eu vou lá, volto, blá, 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 né? E quando a pessoa tem essa novidade, quando as coisas acontecem de forma inesperada, tudo fica mais bonito. Então, se eu pudesse voltar para o Klaus lá, que estava começando a empreender, eu disse assim, cara, não vai sair, o cliente imaginou, mas pode ter certeza que vai ser muito legal e que tu vai aproveitar muito a jornada justamente por isso. Porque é na decepção e depois na alegria das conquistas que estão as melhores, assim, vitórias, conquistas e, por consequência, a felicidade. Uhum. Claus, você falou um pouco sobre livros, né, a importância de ter um momento de leitura. Tem algum livro que você indica, algum livro que você esteja lendo, algum que seja de cabeceira? Sim, tem alguns, assim, tá? Tem um cara que eu gosto muito, assim, que é o Jim Collins, né? Então, empresas good to great, empresas feitas para vencer. Ali tem alguns conceitos muito bons. Outro é Vencedoras por Opção dele também, que eu acho assim fantástico, né? Tem Peter Thiel, né, 01 também, que é fantástico, que ele fala muito sobre definição de mercado, coisas que são essenciais. Tem Startup Enxuta, tem eu acho que uns livros assim que falam muito a realidade atual, A né? biblioteca do A empreendedor, quase. biblioteca do empreendedor, que se não vai ter nada novo, pelo menos vai gerar um ânimo maior ali para a pessoa se desenvolver, né? E tem um outro que recentemente eu li, chamado A Única Coisa. Me esqueci até do autor. Porque hoje a gente vive também num mundo com muita informação, com muita coisa. A gente é demandado a todo momento, não só pela nossa liderança, por exemplo, no trabalho, mas por internet, celular e uma quantidade abundante de informação. Se a gente não conseguir priorizar as coisas e saber o que as coisas são mais importantes, é mais difícil da gente evoluir, né? Tem uma história lá que o Steve Jobs também era um cara que ele sabia eliminar muito ruído e separar as três coisas principais. Então ele dizia que 60% do tempo ele estava fazendo coisas principais.
Eu vi uma entrevista esses dias, um cara que conhece muito o Elon Musk e diz que ele, pela sua inteligência descomunal, ele chega a perto dos 100% das coisas que não são ruídos. E isso tem muito a ver com, né, a parte de saber o que é mais importante, saber delimitar o que é a única coisa daquele dia que precisa ser feito e que qual barreira precisa ser eliminada para que você consiga êxito em qualquer área da sua vida. E não é fácil fazer isso, né. E Klaus, você considera que você tá no topo já? Eu acho que quem considera que está no topo morre. Tá errado, né. Totalmente, assim, né, poxa, se pegar como a minha história, tem milhares de pessoas que fizeram no Brasil e fizeram melhor e mais rápido. Mas eu acho que essa capacidade de, se cercar de boas pessoas, de ter essa humildade e tal, né, até estava falando com a equipe da XP aqui também, que foi um super parceiro nosso, a gente recebeu esses recursos agora, né, e eu achava que sabia muito sobre questões relacionadas a investimento e tal. Mas pega uns caras que sabem investir, que eles têm um know-how de anos e anos que tu não tem. Eles conseguem produtos, coisas que a gente não consegue, eles entendem as coisas de uma maneira muito melhor. Então saber onde se cercar dessas pessoas é fundamental e como dizia também o Mário Sérgio Cortella, inclusive foi professor no MBA que eu fiz, ele diz o seguinte: a linha do a excelência é como a linha do horizonte, quando você mais se aproxima, quanto mais você se aproxima, mais ela se distancia. Então, se a gente acha que chegou na excelência, que chegou no topo, é o início, né, da caída e da descida. Então, né, quando a gente chega em algum local, a gente tem que sempre continuar. Porque, como eu disse antes, para mim a felicidade está na evolução. Então, a gente tem uma escalada constante e é isso que é o bonito. Mesmo que às vezes a gente não suba com a velocidade que a gente imagina, né, e que vão ter tombos, que a gente vai voltar algumas casas no tabuleiro, a gente tem que saber se levantar, continuar e sempre colocar desafios, porque é aí que a gente continua evoluindo, aí que a gente se sente útil, se sente prestativo e com propósito na vida. O topo tá sempre um pouco mais pra cima, Sempre. né, Klaus. Exato. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço demais aí. Disse que eu falava pra caramba, mas Mas falou muito bem. que Muito bom. obrigada mesmo. Agradeço as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Também, se quiserem, eu tenho o meu Instagram ali que constantemente eu coloco alguns insights de coisas que eu aprendi justamente para fomentar empreendedorismo. Então é o @klausriffel, que se alguém quiser, né, porventura acompanhar lá também, quase diariamente eu coloco algumas coisas. Também estou sempre aberto a falar sobre o assunto, porque eu acho que é isso. Quanto mais a gente conseguir desenvolver o ambiente de inovação de empreendedorismo no Brasil, acho que é por aí que a gente consegue transformar e viver num país melhor. É isso. Obrigada. Obrigado eu. Este episódio fica por aqui e faz parte de uma série especial que conta com o apoio da XP Empresas. O do Zero ao Topo é uma produção do Infomoney e você pode participar enviando críticas, elogios, sugestões e outras histórias para zeroautopo@infomoney.com.br. A captação de som e de vídeo deste episódio foram feitos por Fábio Teixeira e Renato Costa. A pesquisa e roteiro são da Carolina Paz. As nossas redes sociais são comandadas por Olavo Granado. A direção é da Camila Moura. A edição é da equipe do Infomoney. Eu sou a Mariana Amaro, responsável também pelo roteiro e pela apresentação deste episódio. Até a próxima história.